Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 9 de agosto de 2023. Bom dia, Isis! Começando com o rock hoje. Bom dia, Isis, bom dia, Simone, bom dia, Ana Paula, bom dia, Mauro. Tudo bem, gente? Esse é o Caleidoscópio com os Paralamas. Bom dia, Ana Karenina, bom dia, Carla. Como é que tá por aí, Mauro? Saudade de vocês, tia. A gente precisa conversar, tem tanta coisa acontecendo. Vamos nos ligar essa semana aí. Vê o horário que tu tá em casa. Sexta, tu tá em casa? Consegue? Bom dia, Amanda. Tudo bem? Como vão? Deixa eu só fazer uma coisa, gente, que eu esqueci. Fiquem aí ouvindo a musiquinha aí. Não, vou tirar porque não vai cortar. Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci. Agora sim. Vamos ver quem entrou. Bom dia, Luana. Bom dia, Eliana. Bom dia, Nega. Bom dia, Ângela. Natalina. Bom dia, Kátia. Mauro escreveu saudade também em sexta. Até em casa com a família. Bom dia, Dene. Tá todo mundo aí, né? Tive que dar uma saída correndo ali que eu esqueci de abrir ali as salas. Bom dia, Ana Tereza. Então é isso. Bora lá? Então daqui a pouquinho, 7h15, tem meditação online e presencial. Aqui no espaço já está tudo preparado. Olha o quadro lá cheio de coisa, dá uma olhadinha no quadro. A gente vai trabalhar hoje. Cheio de coisa. E ao mesmo tempo acontece também às 7h15 yoga com a Amanda. Online e presencial. Ela está lá na outra sala. Quero assistir a aula, hein, diz a Amanda. Vai estar dando aula de yoga. Não adianta. Não grava nada. Então isso aqui, ó. Buda Rebelde. Ponlope Rinpoche. Editora Lúcida Letra. Quem tiver algum livro que queira indicar, que leu, assim, que é do budismo, né, claro. E que queira indicar, que a gente não tenha lido ainda, disse, olha, quem sabe esse. Porque às vezes eu fico muito, às vezes não, eu fico sempre muito na dúvida de qual livro. Tem um do Thich Nhat Hanh que eu quero ler, e que foge daquela linha do Thich Nhat Hanh que é sempre muito aguinha com açúcar, assim, no sentido bom, leve, de acessível, nesse sentido, não no sentido pejorativo. Mas a maioria dos livros dele são leves, né? São muito tranquilos. Mas esse específico é um livro de ensinamentos. Ele é muito focado no ensinamento budista, assim, muito. Tem horas ali que complica bastante, assim. E eu fico louco para ler, mas eu não sei se vocês não vão vazar da live. Bom dia, Jerusa. Então, não sei se vocês querem mais ensinamentos, se vocês querem mais livros mais tranquilos, assim, do budismo.
Poderia ir indicando, daí eu vou vendo. Tem alguns que é difícil de ler, né? Mas senão começa a ficar chato, né? Pisciano, sem dúvida, não é pisciano. Por que, Isis? Me localiza aí. Então a gente está aqui, né? Vamos lá. Não é fácil, diz o Pão Lopes aqui na página 103. Quando falamos em treinamento, estamos falando sobre treinar o Buda rebelde, que estará conosco até restar só o Buda. Interessante, né? Até acordarmos, estamos no processo de despertar. Só então, após o despertar, não há mais nenhum processo, mais nenhuma jornada. Finalmente estamos onde queremos estar. Até agora, o nosso foco tem sido acumular conhecimento, desenvolver discernimento e aplicar isso à nossa vida. Bom dia, Grazi. É assim que temos treinado a mente, fortalecendo o seu poder de nos libertar, ou de nos liberar. Porém, o Buda rebelde não é só a mente e a clareza do pensamento. O Buda rebelde também tem um enorme coração, com desejos e paixões próprias, um desejo por liberdade pessoal e uma paixão pela liberdade e felicidade dos outros. E esse coração também precisa ser treinado. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Quando essas paixões e discernimentos se reúnem, vemos o mundo com um olhar unificado. Por todos os lados, há oportunidades de realizar os objetivos da mente e do coração. E, de fato, essas oportunidades não são tão diferentes. Então, objetivos da mente e do coração. Bom dia, Lu. Objetivos da mente, tu pode trabalhar o objetivo da mente individual ou coletivo. Objetivo do coração, de uma certa forma, quase que também. Mas individual seria um sentido mais hinayana, assim. Um sentido de que tu vai praticar e vai ter esse conhecimento só para ti. A Carla colocou ali, ensinamento é bom, mesmo que fale profundamente, é necessário, eu penso. Então a gente está falando sobre os livros, né, que eu posso ler quando acabar esse, se a gente pega um de mais de ensinamentos mesmo. Bom dia, Grácia. E tu pode usar também o estudo da mente para repassar, como eu faço aqui, né, de uma forma, sei lá, mais simples, assim, mais tranquila, né, mais divertida, ou de uma outra forma mais erudita também, nas aulas, né. Então essas são as formas. Agora, ficar só para si, aí a gente tem que repensar, né, um pouquinho sobre isso, até porque o conhecimento ele é de todo mundo, né, ele é etéreo. Quando essas paixões e discernimentos se reúnem, aqui o Buda rebelde também precisa ser treinado. Quando essas paixões e discernimentos se reúnem, vemos o mundo com um olhar unificado. Por todos os lados há oportunidades de realizar os objetivos da mente e do coração, e de fato essas oportunidades não são diferentes. Não há nenhum motivo para ver o caminho espiritual e a vida comum como coisas separadas ou diferentes. Elas se tornam um só caminho, uma só forma de vida. Até agora, o treinamento pelo qual passamos é principalmente a redução do egoísmo. Este é o oposto da ausência de eu. Por isso, trabalhamos com métodos para abandonarmos o nosso apego e pensarmos apenas em nós mesmos e em nosso benefício próprio. É como se até agora tivéssemos permanecido crianças, mas já com vários irmãos e parentes de todos os tipos com quem precisamos aprender a partilhar os nossos brinquedos. A razão pelo qual não temos sido capazes de partilhar, nos focarmos na felicidade e liberdade dos outros, é porque estivemos fixados em nós mesmos. Então aí está cheio de exemplo, né? As pessoas, não só no conhecimento, mas nos bens materiais, nas coisas. As pessoas são muito fixadas, né? Nós todos, de alguma forma, somos fixados num eu, assim, em algum grau, em algum lugar. Não é porque tu é budista que tu não vai ser. Então todos somos, alguns com mais apego, outros com menos apego, seja da mente, seja de bens materiais, seja o que for. Estivemos focados no eu por tanto tempo que não é fácil abandonar essa orientação. Não é fácil. Porém,
o treinamento que tivemos até agora afiou a nossa visão. E desse modo podemos reconhecer a possibilidade de abandonar a obsessão pelo eu. Então, quando ele fala em visão aqui, gente, ele está falando também, não necessariamente, mas também da primeira etapa do caminho óctuplo, né? Visão. Né? Então a gente afina essa visão. Aí, quando a nossa visão está coerente, o nosso pensamento, a nossa fala, a nossa ação, nosso meio de vida, nosso esforço, nossa meditação, nossa atenção plena e a nossa concentração, que vai de Samadhi para Prajna Paramita, elas estão adequadas. Vou repetir, quando a minha visão está ok, eu tenho uma visão correta das coisas, em seguida a minha linha toda de pensamento, de fala, de ação, o meio de vida que eu levo, o esforço que eu contemplo para levar esse meio de vida, o esforço que eu tenho em torno disso, e aí a minha concentração e a minha atenção plena, mindfulness, estão todas de acordo. Se eu tenho uma visão equivocada, pronto, eu já começo essa cadeia também vai. Aí não é o caminho da liberação, é o caminho do aprisionamento, é o caminho contrário. Então, se tu olhar, preste bem atenção sobre isso, se tu olhar para um lado, budista, o caminho óctuplo, ele funciona para os dois lados, em direção ao nirvana, né, a cessação, ou em direção à avidya, a negação. Ele fica no meio. O caminho óctuplo está no caminho, ele continua sendo um caminho. A gente escolhe esse caminho. O caminho óctuplo, quando ele diz ação correta, visão correta, ele está dizendo ação no sentido de correto, no sentido não só para ti, mas para todos os seres. Quando eu pego o caminho óctuplo e começo pela visão, como ele está dizendo ali, e aí eu começo a ter uma ação, uma visão equivocada, por exemplo, eu sou a favor de armar a população para matar todo mundo por aí. Uma visão equivocada. Não há o que discutir. É uma visão equivocada. Então tu tem essa visão. Qual vai ser o teu pensamento? Qual vai ser a tua fala? Qual vai ser a tua ação de corpo? Qual vai ser teu meio de vida para garantir que isso aconteça? Entende? Aí tu estanca, só que tu não chega. O problema, quando tu usa o caminho inverso, tu só chega até o quinto ponto do caminho óctuplo. Porque Samadhi e a contemplação, que é Prajna, sabedoria, tu não alcança. Vejam bem, tu faz só 6, faz 5, 6 dos 8 passos, vai só até o sexto. Sétimo e oitavo, Samadhi e o próprio Prajna, sabedoria, tu não alcança. Vocês perceberam isso? Então o caminho óctuplo, ele está ali. Ele está ali. E o Buda, ele rompe com isso. Porque esse caminho, na verdade, ele era sextuplo. Na época do Buda, já existia essa visão e tudo mais, já existia, os mestres passavam para ele, mas ele dizia, não, mas sem a compreensão não adianta. Se eu não sair dessa percepção da percepção, que ele atinge outro lugar, né, da mente, não vai adiantar. E ele rompe e cria mais 2 caminhos. Ficou claro para vocês isso? Eu sei que às vezes dou uma complicada, assim, mas é bom vocês terem noção que o budismo tem que ir um pouco mais, assim. Então a gente pode escolher um caminho. Toda vez que tu escolher um caminho em que tu pega uma visão equivocada, de alguma forma, preso a algum condicionamento, algum vipalasa, algum condicionamento da mente, pelas condições em que tu vive, tu vai fazer o giro da roda samsara. E o giro, ele tem 3 aspectos. Ele vai girar karma, dukkha e os próprios kleshas. Os kleshas são as nossas manifestações para fazer isso girar, que é apego, raiva e ignorância. Olha que louco. E eu faço girar. Quando eu giro na direção correta, os kleshas, eles se dissolvem. Eles não têm força. Aí eu não estou alimentando um karma negativo. E aí dukkha não acontece, que é o sofrimento. Ela diminui de intensidade. Tudo bem até aí? Nosso treinamento atual é ainda mais afiado. Começamos a ver a ausência de eu por todos os lados, não apenas em nossa mente, mas também na mente dos outros e no próprio mundo.
Todos os pensamentos, todas as emoções, todos os conceitos têm a mesma qualidade de abertura. Nenhum deles é sólido. Em vez de um mundo fixado pelo pensamento, atado pelas nossas noções disso e daquilo, vemos um mundo lúdico, que muda a cada momento. Essa forma de ver, chamada de dupla ausência de eu, causa uma visão panorâmica da realidade última. Então a realidade última é onde tudo se dissolve, né? Onde nós temos a dissolução a dissolução de tudo. E é uma dissolução desse eu, mas tu tem uma construção ilimitada de fazer qualquer coisa. A percepção da ausência de eu, que se aplica apenas a esse eu em questão, é como olhar para o oceano de uma janela e uma bela casa de praia. É mais ou menos como o Mauro olha assim a praia ali. Eu tô ligado. A casa dele tá lá no alto do morro, casa lindíssima, maravilhosa. Ele vê o mar assim. Né, Mauro? É um espetáculo, é uma coisa mais linda. Vemos o oceano, mas só em parte. Ele pode estar longe ou isso ser apenas o ângulo de onde se vê. Corretores de imóveis chamam isso de vista parcial do mar. Né, Mauro? Tem vista parcial do mar. Em contraste, a experiência da vacuidade dupla é como um penhasco em Big Sur, sem nada ao redor que obstrua ou limite a nossa visão. Então tem uma vista panorâmica. Essa diferença entre a visão da ausência de um eu individual e a dupla ausência de eu. Uma delas é parcial, a outra é completa. Então, de uma certa forma, nós todos temos uma visão parcial das coisas, assim, né? As visões parciais são limitadas pelos condicionamentos. Pela educação que tu teve, pela descendência que tu tem, pela cultura, pela religião. Se tu segue uma religião, vai te dar uma visão extremamente parcial, né? Então isso vai condicionando. Isso vai condicionando pelo posicionamento político, que já é uma causa, já é uma consequência, né? Desculpa, já é uma consequência também. Tu tem um posicionamento político porque tu tem determinados condicionantes, determinados pontos de vista. Aí também, novamente, uma visão parcial. A visão da realidade última é olhar para tudo isso como construções, como sendo um jogo. É um jogo. Está todo mundo jogando. Mas alguns entendem que é um jogo. Outros acreditam que estão dentro do jogo. Isso é um problema. Aí que é o problema. Tem que entender que é só um jogo, gente. A vida é um jogo. Cada um está se movimentando de uma forma. Só que alguns assumem a posição de peão sempre no jogo. E nunca mais querem sair. Ou a posição de rainha e rei. Nunca mais querem sair. Na verdade, é um jogo em que todos são peão e rainha e rei ao mesmo tempo. Cavalo, torre, bispo. Todos se movimentando. Coração sem eu. Nesse ponto, as duas qualidades que marcam a nossa jornada são o enorme discernimento da ausência de eu e uma imensa compaixão. Embora as duas coisas sejam igualmente importantes, precisamos ter um profundo reconhecimento da ausência de eu, de forma que a nossa compaixão seja genuína. Sem esse reconhecimento, nosso desejo de ajudar os outros estará sempre misturado com autointeresse. Então isso está claro, né? Não precisa nem tu ajudar os outros só para ganhar méritos, e não vai ganhar. Até para começar, quando tu ajuda assim, no interesse de ter um ganho nesse sentido, assim, ganhar alguma coisa com isso, teus méritos, né? Tem que ser realmente de uma forma altruísta, assim, genuína, verdadeira, né? Aí funciona. Mesmo quando fazemos boas ações, muitas vezes temos algumas segundas intenções. Por exemplo, quando damos presentes e esperamos uma demonstração de gratidão, ou quando ajudamos com a expectativa de que as nossas visões e conselhos sejam aceitos. Quando somos capazes de focar a nossa prática de compaixão com algum conhecimento genuíno de ausência de eu, a nossa atitude não é particularmente orientada para um resultado, nem possui qualquer segunda intenção. É isso aí. Vamos ver o que a Natalina escreveu. Mahalilá, já ouvi falar. Um jogo de tabuleiro que mostra bem isso, os estados da mente. Ouvindo você, estou entendendo o caminho da consciência que o jogo mostra. Eu já ouvi falar do Maha, é assim que se diz?
Mahalli lá. Mas não conheço. Na verdade, apareceu para mim no Instagram, assim. Me pareceu interessante. Não sei qual é a tendência desse jogo. Eu teria que estudar um pouco. Depois eu comento. Eu vou pesquisar, vou estudar, porque eu sou curioso. Obrigado, Natalina. Mais uma coisa para eu olhar. Não façam isso comigo. Eu sou muito curioso. É do hinduísmo. Ó, pronto, já tem um caminho. Se é do hinduísmo, não vai ter ausência do eu, vai ter o eu. O hinduísmo prega o eu, o budismo prega o não eu. Então é o Atman e o Anatman. Tá? É o Batman e o não Batman. Vai que bobagem. Pô, tô vendo bem, né? Será que o Batman ele tirou o nome do claro que Batman, né? Mas será que não há uma ideia assim de que ele tirou o nome de Atman, né? A existência de um eu, de um novo eu? Poderia ser, né? Um novo eu em que ele surge como esse homem morcego, assim. Eu acho que tem a ver, hein? Eu acho que tem a ver. Batman ou Batman. Que bobagem. E hoje é recém quarta-feira. Eu já estou falando bobagem, você imagina quando chegar a sexta. Aí vai só ladeira abaixo. Mas do hinduísmo, ele vai... Né? Pode ser, né, Luana? A gente tem que ter essa mente assim, né? Bom dia, Robson. Gostou, né, Stanley? Imagina o Batman com um problema existencial, assim. Bom dia, Isolde. Problema existencial. Batman ser ou não ser? Será que esse meu eu existe? Será que ele não existe? E o Robin só ali. Pô, que é isso, cara? O que tu tá pensando? Cara, eu fui estudar o budismo e o hinduísmo. Um diz que o Atman existe, o outro diz que é Anatman. Agora não sei se sou Batman ou Banatman. Que bom. Eu nunca vi. Como é que pode? Chegou a mãe. Mãe, agora eu vou parar de falar bobagem. Senão a mãe vai dizer, mas o que é isso, meu filho? Eu não te criei, vai ficar falando bobagem desse jeito. Até parece, minha mãe é que mais diz bobagem. Minha mãe é terrível. O que ela faz de bullying com a gente, eu vou te dizer. Ali que eu aprendi a fazer bullying. Pela mãe. Mãe terrível. Vamos lá no Batman, então. Aí nós paramos aqui. Esse enfoque, né? Esse enfoque é muito teísta. Mas algumas vezes vemos no budismo, especialmente onde o budismo foi influenciado por tradições teístas. Mas, na verdade, devemos simplesmente estar integrados no mundo, aprendendo a viver uma vida inspirada pela sabedoria e pela compaixão, tentando ajudar os outros quando pudermos ou quanto pudermos. Bom dia, Gabi. Devemos encarar a vida de Marpa, um dos maiores professores do Tibete, como um exemplo. Ele era um excelente fazendeiro, um homem de negócios, um yogi, chefe de família, como se diz. Embora ele detivesse uma vastidão de ensinamentos do Buda, com domínio completo sobre todos eles, nunca saía por aí buscando converter ninguém. Os alunos que o procuravam precisavam pedir diversas vezes para serem aceitos. Isso é uma coisa que eu não faço também, gente. Em conversa assim, eu nunca falo sobre budismo com outras pessoas, nunca. Não, se vocês me perguntarem muitas vezes, assim, tem que implorar assim, para eu falar, senão eu não falo. Falo aqui, live, e nas aulas, acabou. Fora isso. Quando descobre que eu sou budista, aí, vira uma coisa, assim. Era difícil obter a ajuda de Marpa. Ainda assim, ele é uma das figuras mais importantes e reverenciadas no budismo tibetano, porque ele tinha grande sabedoria de saber exatamente quais ensinamentos ajudariam melhor cada aluno. Ele não concedia nada além do que era apropriado. Assim, os seus ensinamentos eram sempre efetivos e nada era desperdiçado. Aí é um mestre, né? Eu já vou falar sobre o Batman. Como é que vocês vão seguir uma criatura? Eu não consigo parar de pensar nisso agora. Se pensamos que a visão budista de praticar a compaixão é seguir por todos os cantos, salvando os não iluminados, isso não é diferente das seitas religiosas que seguem de porta em porta, trazendo a boa nova para dentro de nossas casas. Estão vendo? Então, a princípio, o budismo não faz isso. Eu nunca vi, pelo menos.
Eles estão tentando nos salvar dos nossos pecados, um gesto muito bondoso. Mas não é assim que devemos tentar levar benefício às pessoas. Não, nós não estamos tentando salvar ninguém com a nossa prática budista. Ó, fica isso, aí eu concordo perfeitamente em tudo. A nossa prática ou jornada espiritual é simplesmente viver a vida com inteligência e compaixão e levar benefícios às pessoas por meio da expressão natural dessas qualidades. Que encerramento, hein? Encerramento fantástico. É isso. Vamos praticar? Vamos imaginar, a Simone já botou, vamos imaginar o Batman meditando agora. Batman. Faça uma inspiração profunda. Soltem completamente. E se observando, façam a seguinte pergunta: como estou hoje? E sem esperar uma resposta cognitiva, procure observar como o corpo e a mente respondem. Apenas fique observando. E quando ele parar de te contar, passe atenção para a respiração, o ato de estar respirando. E apenas permaneçam aí, nada mais. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês e até amanhã. Amanhã eu vou vir fantasiado de Batman. Já pensaram? Meu Deus, quanta bobagem.